Salve, salve pessoal! Estamos retornando aí ao nosso rumo após, nós tivemos a semana do português, depois nós temos desdobramentos da semana, então nós ficamos um pouquinho separados, mas estamos aqui de volta. E hoje nós vamos falar sobre a Banca Educa. Essa Banca Educa faz provas, faz concursos para o estado da Paraíba. Só encontrei provas para o estado da Paraíba, mas só no ano de 2024 foram várias provas. E não à toa que os meus amigos aí desse estado maravilhoso que eu amo tanto, nossa, como eu gosto do Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, amo essa região. Meus amigos aí pediram, Rosenthal, faz um rumo a posse essa banca. Tá aí, tá feito. Um rumo a posse essa banca, Educa, tá legal? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa banca. Quais são as principais características? Questões de interpretação, muito simples mesmo. Algumas envolvem tipologia textual, se o texto é descritivo, narrativo e dissertativo. Outras envolvem um pouquinho de gênero textual, identificação se é um texto didático, se é uma charge, enfim. Então, características dessas tanto da tipologia quanto do gênero textual. Muita questão de análise morfossintática. Entendeu? Então, muita questão de você tem que saber identificar uma classe gramatical, uma função sintática, e até mesmo em outros assuntos, classificação de orações. Com assuntos como crase e pontuação, eu vejo mais caindo questões em que eles pedem a justificativa no sinal de pontuação, a justificativa do uso de vírgula, a justificativa do uso de 2 pontos, enfim, pontuação. E no caso da crase, a justificativa do sinal, do indicativo de crase, né? Do que propriamente identificação de frase certa e errada. Então eles pedem, por que tem essa vírgula aí? Ou por que tem essa crase aí? Beleza? Maravilha. Questões de conjunções, conectores, valor semântico de preposição, estilístico, figuras, né? Então, lembra das figuras? Metáfora, metonímia, hipérbole, paradoxo, antítese, eufemismo, enfim. Outro assunto que eles cobram muito. Tá? Eu vi questão de regência, vi questão de colocação pronominal. Eu não encontrei questão de concordância, vou ser muito sincero. Mas se eles cobram pontuação, crase, colocação pronominal, regência, não faz muito sentido eles não cobrarem concordância. Eu não coloquei aqui também, mas eles cobram muito questão de ortografia, sobretudo a parte de regras de acentuação. Tá legal? Mas que é um assunto simples que você pode tranquilamente estudar sozinho. Então selecionei hoje 12 questões para a gente analisar. Vamos começar a ver o estilo dessa banca. Tá? Aqui, aquilo que eu falei. A respeito da crase, o nosso planeta está à beira do precipício. Gente, o verbo estar geralmente é um verbo de ligação. Não é nem o caso aqui. Tá? Porque isso tudo aqui à beira do precipício é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial de lugar. Como eu não tenho predicativo, o verbo deixa de ser um verbo de ligação. Ele passa a ser um verbo intransitivo. Essa preposição a que aparece aqui, que você tem a preposição a e o artigo a, esta preposição a não provém da regência de nenhum verbo. É da natureza da locução adverbial. Tá? À beira do precipício. E que o núcleo dessa locução feminina é a palavra beira, que é um substantivo. Antes de mais nada, é como se tivesse, ele está ao lado ao lado do precipício. Né? Eu tenho preposição a e o artigo o de ao lado, preposição a e o artigo a de à beira. É da própria natureza da locução. Só que a beira é uma locução feminina e ao lado é uma locução masculina. Legal? A crase é correta? Óbvio que é correta. Então já posso eliminar a letra E. Posso eliminar a letra C. Ela é facultativa? Não. Você tem que usar o sinal indicativo de crase. Não é facultativa, ela é obrigatória. Está adequado porque ocorre antes de um verbo infinitivo? Que verbo infinitivo? Não é nenhum verbo. Você vê que até mesmo a questão de crase, eles estão pedindo, tá? Eles estão pedindo a justificativa do emprego desse sinal indicativo de crase. E muito pelo contrário. Tá? Se um A antes do verbo no infinitivo, tá? Estou disposto a estudar, estou disposto a fazer a partir de e tal. Nunca vai haver crase antes de verbo no infinitivo. Nunca. Esse comentário é totalmente estapafúrdio. Então a resposta só pode ser a letra A. É adequado, pois o termo é uma locução de base feminina. Sim, a base é a palavra beira.
Maravilha. Olha lá, questão de conectores. Segundo Antônio Guterres, os países devem definir objetivos. Quer dizer, de acordo com... Certo? De acordo com... Se a ideia de estar de acordo é a ideia de estar em conformidade com alguma coisa. Então, essa expressão aqui, que na realidade, eu vou ser sincero, como não é uma oração, né? Então, é apenas segundo Antônio Guterres, isso aqui passa a ser uma preposição acidental. Se viesse segundo pensa, segundo informa Antônio Guterres, tendo um verbo aí, formando uma oração, seria uma conjunção subordinativa. Mas a ideia de conformidade é exatamente a mesma. Tá? Então, expressa a ideia de conformidade. Sendo uma conjunção ou sendo uma preposição acidental, o valor semântico, o sentido é exatamente o mesmo. Como eu falei, questão de figuras, outro assunto que eles gostam muito. Os menos responsáveis são os que mais sofrem. Essas palavras aqui, menos e mais, elas têm sentidos opostos. Tá? Então, palavra, quando você usa na mesma frase, palavras com sentidos opostos, embora elas não sejam paradoxais, não gera uma coisa incoerente, não gera uma frase incoerente. Muito pelo contrário, quanto menos responsável a pessoa for, provavelmente ela mais vai sofrer. Então não cria um paradoxo, não cria uma incoerência. Não, de jeito nenhum. É absolutamente coerente. Mas são palavras com sentidos opostos. Isso é um típico claro de antítese. Antítese é somente isso. É o emprego de palavras com significados contrários. Tá? E no caso aqui, eles são absolutamente coerentes. Beleza? Maravilha. Os países devem avaliar cerca de 19 resoluções, as quais, se eu substituo esse que por as quais, gente, sempre que eu substituo o que por o qual, a qual, os quais, as quais, ele é um pronome relativo. E detalhe, o pronome relativo sempre introduz oração subordinada adjetiva. Então não é partícula expletiva, não é uma conjunção subordinativa, não é uma conjunção coordenativa. E introduz uma oração subordinada, mas não substantiva, e sim uma oração subordinada adjetiva. É um pronome relativo. Você vê como é que as questões são, elas são analíticas mesmo, elas pedem análise. Nessa que nós temos aqui uma charge, né? Que é bem interessantezinha, você tem interpretação que eu achei até bem simples, a gente vai trabalhar isso. E eu achei essa aqui talvez uma das questões mais sofisticadas de interpretação que eu vi da banca. Mais simples. A escola enviou uma nova lista de materiais, me falando. Estão pedindo colete à prova de balas, capacete, escudo. É um humor, esse negócio, esse momento maluco, né, de as pessoas estarem fazendo atentados dentro de escola. Enfim, mas é um humor que às vezes é necessário para botar o dedo na ferida. Olha, algo tem que ser feito. O humor também tem esse sentido. Tá? Não é que você esteja fazendo humor porque morreram crianças. Você está fazendo humor com a intenção de evitar, de evitar que outros acontecimentos como esses ocorram. Então, é um texto híbrido, verbal e não verbal, sim. Isso é uma charge, gente. A charge tem a parte verbal, que são as palavras, né, que as pessoas falam, que estão reproduzidas nessas bolinhas, né, nesses quadradinhos. Mas também você tem uma parte que é não verbal, que é o desenho mesmo. É o olhar, por exemplo, aqui, o olhar de assustado dos pais, aliás, não só dos pais, mas também da criança. Enfim, então, né, não só assustados, né, eles estão assustados e estão assim, ruborizados. Então tem uma parte verbal e uma parte não verbal. Aliás, a charge, essa é uma característica típica da charge. É um texto híbrido. Verdadeiro. Apresenta um tom reflexivo ao seu leitor. Sim, meu Deus. A ideia é essa. Como é que nós deixamos isso acontecer? Como é que deixamos chegar a esse ponto? Algo tem que ser feito. Então, sim, a ideia é essa. A ideia é botar o dedo na ferida justamente com essa intenção.
apresenta desvinculação com a atualidade? Não, lógico que não. Ele está fazendo essa charge justamente porque é uma coisa que representa a nossa sociedade hoje. Eles não fariam uma charge dessas se fosse em 2005, se fosse em 1994. Não, porque não era uma coisa natural no Rio, no Brasil. Virou, infelizmente, se tornou uma coisa natural. Então está totalmente vinculado à nossa atualidade. Texto fora do campo do estudo, texto do campo das práticas do estudo e pesquisa. Não, gente, é uma charge, é um texto que é absolutamente coloquial, ele é informal. O texto para pesquisa, né, o texto técnico, ele não tem que ser um texto formal, ele é justamente o contrário, ele é um texto informal, coloquial. Então, falso. Pode ser encontrado em jornais, revistas, mídias digitais, sim. Quase todos os jornais têm um espaço para charges, revistas também. Muito comum aparecer em algumas mídias digitais. Sim. O que não vai aparecer no estudo técnico, num texto técnico, de jeito nenhum. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, letra C. 6. Ainda em relação ao texto, né, em relação à charge, mas como o fragmento já vem na própria questão, não preciso nem repetir aqui. Né? Estão pedindo 2 pontos, colete à prova de balas, capacete, escudo. Então, de acordo com a pontuação, ele vai pedir a explicação para o emprego dos 2 pontos e para o emprego das vírgulas. Tá legal? Os 2 pontos foram para usar, para marcar uma citação e o discurso seria... Gente, seria assim, João disse, 2 pontos. Rosenthal, venha cá. Aí sim, seria uma citação. Eu estaria citando, eu estaria reproduzindo a fala de alguém. Isso é uma citação. Quando você reproduz a fala de terceiros, é uma citação. Não é o caso. Na realidade, ele abriu os 2 pontos para indicar a introdução de uma enumeração. Quais são as coisas? Colete à prova de bala, capacete, escudo. Então, é verdadeiro e falso, né? Falso. As vírgulas separam termos coordenados. Sim, são termos coordenados que fazem parte de uma enumeração. Colete à prova de bala, aí a primeira vírgula. Capacete. Então, essa primeira vírgula separa o primeiro elemento, o colete, do capacete. A segunda vírgula separa o segundo do terceiro, que é escudo. Então, separa elementos coordenados, que são independentes, sim, totalmente independentes. E fazem parte de uma enumeração. E são todos termos com a mesma função sintática. As vírgulas separam orações. Gente, colete à prova de bola. Só temos um verbo, questão. Cadê outros verbos? Prova aqui é um substantivo. Tanto é que você está com a crase. Você tem a preposição a, mas o artigo a de a prova. Você não tem mais verbos. Se você não tem verbos, você não tem outras orações. Você está separando, as vírgulas separam elementos que fazem parte de uma enumeração. Elementos que estão coordenados, mas que não são verbais, que não formam orações. Você vê que o núcleo número 1 é colete, que é substantivo. O núcleo número 2 é capacete, que é substantivo. Aliás, todos eles são colete, capacete e escudo são substantivos. Certo? As vírgulas separam orações coordenadas. Isso. Não, pera lá. As vírgulas separam orações coordenadas. Falso, então. Certo? Separam termos coordenados. Termos, não orações. Então você tem 3 termos coordenados, que são substantivos, mas não formam orações, porque inclusive nem há outros verbos. O único verbo que aparece é lá no início, que é a forma verbal estão. Por fim, as reticências foram usadas para introduzir informações acessórias. Que informações vem depois de escudo? Está introduzindo novas informações. Está dizendo que existem outras coisas. Olha, além de colete, capacete, escudo, podem vir outras coisas, mas ele não diz quais são as outras coisas. Não está introduzindo novos elementos. Falso, verdadeiro, falso e falso. Falso, verdadeiro, falso, falso. Letra B de bola. Questão número 7. Vamos lá. Aí, ainda da charge, né? Que pega lá aquele primeiro quadradinho que ele fala. A escola enviou uma nova lista. O verbo destacado,
quem envia, envia alguma coisa. Enviando o quê? Uma nova lista de materiais. Esse termo aqui complementa a ideia do verbo enviar. E entre lista, que é o núcleo, que é o substantivo, e enviou, não há preposição. Você tem uma, que é um artigo indefinido, e você tem nova, que é um adjetivo. Então, isso aqui complementa a ideia do verbo enviar sem preposição. Trata-se de um objeto direto. Então, vamos lá. Se é objeto direto, é porque este verbo é um verbo transitivo direto. É intransitivo porque precisa de complemento. Se ele precisa de complemento, ele não é intransitivo. O prefixo in dá uma ideia de negação. Certo? Indelicado, quer dizer que a pessoa não é delicada. Então, intransitivo é aquele que não transita. Se o verbo é transitivo, ele precisa transitar. O que significa transitar? Significa seguir em frente. Certo? Seguir em frente. Se você está no trânsito, é porque você quer seguir em frente. Então, se ele é intransitivo, ele não segue. Então, quando o verbo é transitivo, ele transita em direção ao complemento. Então, esse verbo é transitivo direto. É transitivo indireto. Não, não é transitivo indireto, ele é transitivo direto. Porque o complemento dele é sem preposição. Não é verbo de ligação. Não precisa transitar. Precisa sim. Precisa sim. Não tem sentido completo. Não tem. Tanto é que ele precisa de um complemento. Ele precisa transitar em direção ao complemento para que o sentido fique completo. O que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complemente. Perfeito. Você vê como eles gostam de questão que exige análise. Análise do sentido, enfim. Muito legal. A questão de crase também, olha, mais uma questão de crase, que ele pede o quê? Explicações. Olha lá. Nunes Marques pede empatia a mulheres. Há uma inadequação na palavra destacada a, pois deveria ser a com crase. Não, pera lá. A com crase antes. A com crase. O que significa a com crase? Que é a preposição a, mais o artigo a no singular. Como é que você pode usar um artigo no singular antes de um substantivo no plural? Gente, se você vir a com crase, sem S, a, não é as não, a com crase, sem S, antes de um elemento no plural, pode ficar tranquilo que está errado. Não há a menor chance de estar correto. Certo? Entreguei o material a muitas turmas. Se o cara colocar crase em a muitas turmas, pode marcar que está errado. Então, há uma inadequação no a, pois deveria ser a com crase. Não, muito pelo contrário. Então, isso é falso. Nesse caso, gente, quando você tem um substantivo no plural, é muito comum você ter tão somente a preposição a. Quem pede empatia a alguém, a preposição a existe. E a opção que você está fazendo é não usar o artigo. Está usando tão somente a preposição. Porque se eu quisesse usar o artigo, teria que ser o artigo as. Preposição a com artigo as seria as com crase. Ele pediu empatia às mulheres. Aí tá certo. A palavra destacada as segue a regra geral no uso da crase. Sim, que quem pede empatia a alguém. Eu tenho a preposição a e o artigo as. Juntando os dois vai dar as com crase. Ou seja, as duas construções estão corretas. A puro ou as com crase. Tá? O que você não poderia usar é a com crase. E você também, por outro lado, não poderia usar as sem crase. Porque as sem crase seria só o artigo. Seria só o artigo. E quem pede empatia a alguém, a presença da preposição é obrigatória. Só a preposição que é obrigatória. Ou você usa a preposição sozinha, a preposição a, ou a preposição a com artigo as, que vai dar as com crase. Ou seja, ou é a puro ou as com crase. Certo? Mas como ele colocou as com crase, nesse caso, verdadeiro. Então, falso e verdadeiro. Dar efetividade jurídica à regra constitucional. Gente, olha só. Quem dá efetividade jurídica a alguém, a preposição a é obrigatória, mas o artigo a de a regra. Então, essa crase não é opcional, ela é obrigatória. Se em vez de regra fosse vou botar assim, ao instituto, então instituto ficaria estranho, né? Ao regramento constitucional, você vê que passa de a para ao. Então, essa crase aqui ela é obrigatória. Se a crase é obrigatória, ela não é opcional. Falso.
Nunes Marques pede empatia a mulheres. A palavra destacada a está adequada pelo fato de esse termo ser regido pela preposição a. Quem pede empatia a alguém, realmente é a preposição a. Acompanhar o nome no plural, portanto, acento grave indicativo de crase nesse a não é admitido. No a, não. Se fosse as com crase, sim. Realmente, no a não é admitido. Se você colocar crase no a sem s antes de mulheres, que está no plural, isso está errado. Beleza? Então, esse aqui está verdadeiro. Os itens verdadeiros são 2 e 4. 1 e 3 são itens falsos. Essa questão número 9 é muito legal, galera. Muito bacana. Pelé vira verbete. Gente, esse verbo virar, ele é sinônimo de Pelé se torna verbete. Só que, gente, vocês se lembram quando vocês estudaram lá na escola, quais são os verbos de ligação da língua portuguesa? Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, tornar, porque todos eles dão a ideia de estado ou de qualidade. E quando você fala que Pelé virou um verbete, Pelé se tornou um verbete, já que o verbo virar aí está no sentido de se tornar, é porque ele está mudando de estado. Ele era uma coisa e passou a ser outra. Ele passou a ser um verbete em dicionário. Ele não era verbete antes em dicionário. E após o falecimento, ele se transformou em verbete no dicionário. Tá? Ele se tornou verbete no dicionário. Ele virou um verbete no dicionário. Então houve essa mudança de estado. Ele não era uma coisa e passou a ser. Você olha inclusive o verbo que a gente está utilizando. Né? Passou a ser. Isso indica plenamente a ideia de uma mudança de estado. Ele não era uma coisa e passou a ser. Então, nesse caso, olha lá, o verbo ser não é um verbo de ligação? Igual tornar-se? O verbo virar, tá? O verbo virar tem sentido de passar a ser. Só que ele não era uma coisa e passou a ser outra, então o que nós temos? Uma mudança na qualificação dele. Tá? Do tratamento que era dado a ele. Não, até o falecimento dele não chegava a ser verbete. Né? O dicionário hoje é um personagem tão assim, digamos assim, espetacular. Né? Quando você é o bambambam na sua profissão, as pessoas falam, fulano é o Pelé da engenharia. Então ele passou a ser. A palavra passou a ser, inclusive, o substantivo comum. Então, passou a ser uma mudança de estado. Assistiu um filme de terror e agora está com medo. O trecho não condiz com a norma padrão, porque é um erro de quê? É um problema de quê? Assistiu, quem assiste a alguma coisa. O verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, ele é o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, ele é verbo transitivo indireto regendo a preposição a. Certo? Então você assiste a alguma coisa. O certo seria assistiu a um filme. A ausência da preposição constitui uma falha gramatical, mas uma falha de que natureza? De regência. Foi até aquela questão que eu falei, olha, eu não cheguei a ver questão de concordância, mas eu vi a menção, tanto a concordância nominal quanto a concordância verbal. Agora, você viu, a questão anterior foi a questão anterior não. A questão 8 foi de crase. Né? Nós já tínhamos visto uma outra questão de crase, a questão de pontuação. Aí, a próxima questão é questão de regência. Aqui é a identificação do erro de regência. O termo concordância verbal, concordância nominal, é um termo citado. Eu não deixaria de estudar concordância sob hipótese alguma. Tá? Pô, se eles cobram todos esses temas, por que eles não cobrariam essa parte de concordância? Então eu não deixaria de estudar, mesmo eu não tendo encontrado questões. Aqui, agora, questão número 11. A ponte é opção incorreta quanto ao uso da regência. O médico assistiu o paciente. É o verbo assistir no sentido de dar assistência. Tá? Todos os autores são unânimes em dizer que ele pode ser transitivo direto sem preposição.
Alguns defendem também que poderia ser ao paciente. Outros condenam o emprego da preposição a. Olha lá, no sentido de ver, que é o da questão anterior, repare que é uma situação diferente. Ali está no sentido de ver, de presenciar. Aí, obrigatoriamente, é transitivo indireto regendo a preposição a. Aqui não está no sentido de ver, de presenciar. Está no sentido de ajudar, de dar assistência. Como transitivo direto, uma unanimidade. Sem preposição, uma unanimidade. Como aqui está. Com preposição a, alguns autores aceitam e outros não. Mas sem preposição, esse aqui é indiscutível. Visaram os documentos. É o verbo visar no sentido de dar visto, de assinar. Nesse caso, ele é verbo transitivo direto, sem preposição. Os é artigo, assim como o é artigo. Está sem preposição, perfeito. Quero muito aos meus filhos. É o verbo querer no sentido de amar, de querer bem. O verbo amar nesse sentido de... Esse verbo querer no sentido de amar, de querer bem, é transitivo indireto regendo a preposição a. Daí a preposição a aqui. Então, se você usou a preposição a junto ao verbo querer, porque está no sentido de amar, de querer bem. Gente, por sinal, o fato de dois verbos serem sinônimos não significa que eles tenham a mesma transitividade. Por exemplo, assistir e ver, né? Você viu, volta ali. O verbo, se fosse o verbo ver, ele viu um bom filme. Ele viu um filme. O verbo ver e o assistir são sinônimos. O verbo ver é transitivo direto, não pede preposição. O assistir é transitivo indireto, regendo a preposição a. Então, o fato de dois verbos terem o mesmo significado não obriga que eles tenham a mesma regência. Aspirou ao ar, aí não. O verbo aspirar no sentido de respirar, de sorver, é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não poderia ter preposição. O erro está aqui. Tenho profunda admiração. Quem tem alguma coisa, eu tenho o quê? Profunda admiração, sem preposição, perfeito. E quem tem admiração por alguém. Então, toda a parte de regência está correta. E a saideira, questão número 12, que é a questão de colocação pronominal. Meu filho, isso, ele pede que está em desacordo, ele pede o errado, isso não se faz. O não atrai o pronome oblíquo. Então, eu sou obrigado a usar próclise. Perfeito. Então, a letra A está certa. Olha lá. O próclise é quando o pronome oblíquo vem antes do verbo. Eu tenho o verbo faz. O não atrai o pronome oblíquo ser para antes. Aqui nós temos um festival de falhas. Primeiro que contarei está no futuro. Verbos no futuro do presente, no futuro do pretérito e no particípio não admitem ênclise. Então, se você viu um verbo hífen, pronome oblíquo, já está errado. Verbos no futuro do presente, no futuro do pretérito e no particípio não admitem ênclise. Futuro do presente e futuro do pretérito são aqueles tempos verbais que admitiriam a mesóclise. Mas nesse caso nem isso, porque o amanhã é um advérbio e o advérbio atrai o pronome oblíquo. Amanhã lhe contarei. Então isso aqui é totalmente errado. Então são dois erros. Primeiro que amanhã atrai o pronome oblíquo. Segundo, mesmo que não tivesse o amanhã, mesmo que não houvesse a palavra amanhã. Se não houvesse a palavra amanhã, eu teria que usar mesóclise. Seria contar-lhe-ei. Letra C. Nossa Senhora te ilumine nestas provas. Gente, nessas frases exclamativas, né, que tem uma forte presença do aspecto emocional, né, pedidos a Deus, aos santos, o natural é o emprego da próclise, é o pronome oblíquo antes do verbo. Deus nos ajude. Né? Deus nos ajude. Então, essas frases exclamativas, assim, com forte conteúdo emotivo, o emprego da próclise é perfeito. Tá? É o mais adequado. Justamente o pronome oblíquo veio antes do verbo por conta disso. Ninguém nos tirará. O ninguém é pronome indefinido, assim como nada. Ambos são pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos atraem pronomes oblíquos. Além disso, o ninguém e o nada, além de serem pronomes indefinidos, além de fazerem parte de uma classe gramatical que naturalmente já atraem pronome oblíquo, eles são palavras que indicam ideia de negação. Palavras que indicam ideia de negação também naturalmente atraem pronome oblíquo, por isso que eles vêm antes dos verbos, tanto no verbo tirar quanto no verbo fazer.
Beleza, galera? Maravilha. Com essa questão nós encerramos mais esse Rumo à Posse e eu acho que ficou bem claro aí o que você pode esperar dessa banca, né? Uma banca que gosta muito de questões analíticas, embora não sejam questões exatamente difíceis. Dá para vocês resolverem com os pés nas costas. Agora é sempre bom vocês fazerem mais e mais questões de prova, caso vocês façam provas organizadas pela Banca Educa. Valeu, galera. Maravilha. Um grande abraço para todos e até a próxima.